O nosso entrevistado agora para falar da CPI da pandemia é o senador Luiz Carlos Reis. Olá, senador, tudo bem? O senhor me ouve? Estou ouvindo bem, Tainá. Boa noite a você, boa noite a Daniel, boa noite a telespectador da CNN. Prazer falar com você. Tá certo. Senador, vamos falar dos próximos passos e dos próximos depoimentos que já estão previstos. Tem uma expectativa muito grande em torno do depoimento da Mayra na próxima semana, né, que foi braço direito do ex-ministro Eduardo Pazuello. O que esperar desse depoimento? Que informações que ela deve trazer e que serão necessárias para os devidos esclarecimentos? O foco é o posicionamento da Mayra com relação ao tratamento precoce, né? Seguramente ela deve esclarecer muitas dúvidas que a sociedade brasileira tem em cima de um tratamento que está dando certo e, por isso, ela está sendo questionada. Vai ser questionada pelas suas posições favoráveis a esse tratamento precoce, além da vacinação. Vou chamar o Caio Junqueira, nosso analista de política. Ele está pronto para conversar com o senhor também. Caio, é contigo. Oi, senador, boa tarde, boa noite. Senador, a minha dúvida é sobre essa sessão deliberativa de quarta-feira. O que vocês, mais alinhados ao Palácio do Planalto, defendem, reivindicam que seja aprovado como próximos requerimentos, seja de convocação, seja de dados? Olha, nós insistimos, né, em cima da questão específica dos governadores e prefeitos. A cúpula da CPI resiste, Caio, que governadores sejam convidados. Nós só temos o governador de Manaus, o secretário de Saúde de Manaus. Não temos mais do Amazonas, quer dizer, do estado do Amazonas. E nós insistimos que a gente tem que verificar também, investigar o volume de recursos que foi aplicado entre prefeitos e governadores. Então, nós vamos insistir bastante nessa questão. Senador, alguns senadores que já conversaram com a gente aqui mais cedo, também membros da CPI, ontem também, durante o final de semana, defendem reconvocar alguns nomes, alguns ex-ministros, dentre eles o general Eduardo Pazuello. O senhor concorda, acredita que esse é o momento de reconvocar e questionar novamente esses ex-ministros, pessoas aliadas ao presidente Jair Bolsonaro em assuntos que não ficaram muito esclarecidos? Renato, o que estão querendo fazer é ganhar tempo e tirar o foco de governadores e prefeitos, que é muito importante. A Polícia Federal tem um trabalho expressivo sobre esse assunto, o Ministério Público Federal da mesma forma. Temos que focar aí. A sociedade brasileira quer saber aonde foi esse recurso que foi repassado a prefeitos e governadores. Infelizmente, essa cúpula da CPI quer distância dessas conversas. E nós vamos insistir para que isso ocorra. Senador, quais governadores, quais prefeitos, quem deve ser convocado para que deve fornecer dados sobre essa linha de investigação, por exemplo, que o senhor defende? Na prática, além do governador Wilson Lima do Amazonas, quem mais deve ser convocado? Nós não pegamos ainda a relação do trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Ficaram de passar essa relação. Em cima dessa relação dele, aí que nós vamos trabalhar. São fatos que já estão sendo investigados em diversos estados brasileiros. Eu não sei te passar aqui agora. Manaus é porque deu um problema sério. O Amazonas deu um problema sério, por isso é o primeiro governador a ser convocado. Os demais governadores, nós esperamos ainda e precisamos da relação com a Polícia Federal e também o Ministério Público vamos repassar. Agora, eu queria também saber a expectativa de outros nomes que vêm falar de um assunto importante, que é a respeito da vacina. Vem representantes do Instituto Butantan, já estão previstos, e também da Fiocruz. Que questionamentos que podem ser feitos a essas pessoas, senador, para tentar, de repente, esclarecer o que já foi dito sobre a demora na compra de vacinas? As vacinas, o Brasil comprou as vacinas, tem 660 milhões de doses já adquiridas. A demora no Brasil é a demora em qualquer país do mundo. Hoje, a União Europeia, Tainá, já critica, a Organização Mundial da Saúde critica a União Europeia pelo atraso da vacinação. Esse atraso é normal em todos os países do mundo. Alguns se prepararam melhor, que é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, a China, a Índia também, porque são produtores de vacina. O Brasil não é.
Estamos trabalhando fortemente. Hoje tem 12 grandes laboratórios de medicamentos humanos no Brasil, tem 4 grandes laboratórios de medicamentos veterinários e hoje tem interessadíssimo de produzir vacina no Brasil. Com 16 vacinas que já estão, algumas aprovadas dentro da Anvisa e outras que estão em fase final de aprovação. Nós também podemos ser grandes produtores de vacina. Agora é uma negociação entre governo, empresas e essas empresas internacionais para produzir vacina no Brasil, não só para esse ano, mas também para sempre que essas empresas têm interesse. Então, estamos trabalhando também nessa direção. Senador, alguns senadores têm defendido a ideia de que seja apresentado um relatório preliminar ou parcial. O senhor concorda? E se sim, o que deve ter nesse relatório preliminar? O governador já tem o seu relatório. O relatório já tem o relatório, a gente já sabe desde a primeira página, no primeiro dia que se apresentou na imprensa, no primeiro dia da CPI, já tinha um relatório. Nós já conhecemos. Pode ter mais 30, 40 depois, que não vai mudar o relatório dele. E nós estamos aguardando que ele apresente e vamos ver como é que nós vamos fazer da nossa parte, mostrando a realidade hoje, em termos de vacinação e também em termos de tratamento precoce. Esse é um ponto importante que nós vamos insistir ainda no mundo inteiro. Tantos países têm utilizado esse tratamento e nós queremos que essa dúvida também seja esclarecida aqui dentro do Brasil. Senador, na opinião dos senadores que compõem aquele grupo chamado G7, né, de independentes e oposicionistas ao governo Jair Bolsonaro, a participação do ex-ministro Eduardo Pazuello hoje complica ainda mais a situação do ex-ministro no sentido de reafirmar a necessidade dele ser reconvocado à CPI. O senhor acha que depois da participação dele nesses atos é necessário que ele volte para falar de repente sobre o uso de máscaras? Eu acredito que não. O que eles estão insistindo é criar um caso, qualquer situação. Eu estou muito mais preocupado, Tainá, com a pesquisa fraudulenta realizada em Manaus. Eu já entrei com processo na Polícia Federal, com a pesquisa fraudulenta realizada na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Essas duas pesquisas, Tainá, mudaram o rumo do tratamento precoce no mundo, não apenas no Brasil. Eu estou focando muito esse fato. Isso, para mim, é extremamente importante, que nesse instante a Índia está usando esse novo foco da pandemia, tratamento preventivo precoce, juntamente com a vacinação. São os dois focos que eu tenho trabalhado e alguns colegas também estão nessa direção. Os tititi, esse disse aquilo, para mim é extremamente complicado, complicador com outro interesse. O interesse é nas eleições do ano que vem. Eu sinto com isso, veja, reuni agora, sexta-feira, 12 maiores laboratórios do Brasil que querem fabricar vacina. Os 4 laboratórios de medicamentos querem fabricar vacina. Estamos trabalhando com o governo, Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Agricultura, Anvisa, e Ministério das Relações Exteriores e o próprio Ministério da Economia. Para tratar da fabricação de vacinas no Brasil, resolve esse impasse. Agora, tem gente que não está preocupada com isso. Eu estou preocupado com isso. Como é que eu posso atender a população brasileira? Um tratamento real que possa ser feito e também com a vacinação. Essas que já estão compradas e agilizar a compra dessas vacinas que venham urgentemente no Brasil e também que o Brasil seja produtor de vacina. Esse é o foco que eu estou trabalhando ultimamente. Senador Luiz Carlos Reis, muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima.